Gente, olha que camiseta linda! Imagina que você nessa aula pode aprender a pintar desse jeito e fazer uma camiseta personalizada do jeito que você sempre quis. Se você quer aprender, então fica aqui nesse vídeo porque essa aula é para você. Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje a gente vai fazer essa pintura da Ladybug na camiseta. Essa camiseta que eu estou usando é uma camiseta vermelha, ela é de algodão. E se você nunca pintou camiseta, tem um vídeo aqui no nosso canal que eu estou ensinando direitinho como é que faz os processos para você passar o desenho para a camiseta. O risco vai estar na descrição desse vídeo. Aí você pode imprimir e você assiste essa outra aula para você entender direitinho como é que faz os procedimentos para passar o desenho para a camiseta. E aqui, gente, eu tô fazendo um contorno com a cor marrom. Então, eu tô passando marrom para não perder o risco. Aí, eu tô fazendo em volta do rosto dela, embaixo da máscara, vou fazer perto da boca. Isso para quê? Para não perder o risco. Aí eu vou passar aqui com amor, carinho e dedicação. É bem fácil de pintar a camiseta. O segredo é você conseguir achar uma tábua para você deixar o tecido bem esticadinho. Aí vai facilitar bastante, porque aí o pincel desliza mais fácil. E eu estou usando tinta para tecido. Agora, gente, eu vou aplicar tinta amarelo pele. Só que, ó, você vai perceber que a tinta amarelo pele, ela pega, mas ela vai ficar o tecido vermelho tipo que suga. Tecido colorido costuma tipo que sugar a tinta. Então, ele vai secando e ele vai sumindo. Então, você vai ter que passar um pouquinho de branco para tipo assim, saturar esse tecido para essa cor fixar a cor que você quer. Como aqui a gente quer que é uma cor de pele, então eu vou passar, ó, fiz o contorno de marrom, passei o amarelo pele, agora eu tô passando o branco. Eu vou fazer uma camada boa com branco nessa parte todinha e a gente vai esperar secar. Tem que esperar secar, não adianta continuar, porque senão não dá certo, tá? Quando você estiver pintando tecido colorido, você tem que fazer esse processo. Dependendo da situação, tem que fazer 2, 3 camadas com a cor branca. E aí você faz esse contorno para você não perder o risco, senão você pinta tudo de branco e depois você tem que desenhar. E aí você tem que fazer a mão livre, e às vezes não fica muito bom, entendeu? Então, só se você manjar de desenho. Então, se você não manja muito de desenho, aqui no nosso canal Arte Certo tem aula de desenho. Todos os dias aqui você vai aprender a fazer arte de qualquer jeito. Ou pintando, ou desenhando. Aqui é o lugar certo, ou até fazendo artesanato. E aí, gente, eu vou passar aqui no rosto dela e vou passar também na orelha. Eu vou fazer o mesmo processo e vou deixar secar. Já vou aproveitar e também preencher a parte branca dos olhos, porque é um processo que precisa secar, e também a parte azul. Aqui eu tô passando azul celeste, no sorriso eu passei branco e agora esperar secar. Depois de seco, aí a tinta vai ser mais fácil de você conseguir alcançar a cor que você deseja. Como aqui a gente quer fazer o tom da pele, aí a gente vai pintar por cima de novo. Como eu fiz aquela parte de marrom, isso faz com que eu não perca o risco. Eu estou enxergando o nariz dela. Quando você está iniciando, às vezes a gente fica com medo de pintar e perde o risco e a gente fica desesperado. Isso é uma opção e uma dica para você que está começando, para você não se perder. Você vai, faz o contorno mais escuro, que ele já vai te ajudando a fazer a sombra. Aqui, gente, eu vou passar aqui o marrom que eu tô passando é cerâmica o nome da cor, tá? Mas pode ser o marrom que você tiver. Se você estiver iniciando, você pode usar o marrom mesmo e usar o amarelo pele para fazer a cor da pele. Então, você vai usar o marrom ou até mesmo siena natural. São opções de cores que você pode usar no lugar dessa cor que eu estou usando, cerâmica. Agora, eu passei um pouquinho de terra queimada, também é um outro tipo de marrom. Pode ser só um, é porque eu tenho vários hoje, eu quero usar, entendeu? Mas você pode usar somente o marrom e o amarelo pele, para você não precisar ficar gastando com tinta. Agora você vai observar aonde eu estou passando mais escuro, para você passar mais escuro no seu desenho também. Porque aqui, diferente do que eu costumo ensinar, luz e sombra, a gente faz a sombra nas laterais, aqui eu tô seguindo uma imagem que tem da Ladybug.
Então, a Ladybug tá com uma luz por trás dela, então a luz e sombra vai ser um pouco diferente. Então, vocês observam bastante aí aonde eu estou aplicando as cores para você conseguir aplicar também. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo. Ó, eu passei amarelo pele, passei o marrom no começo, mas as outras cores que eu estou usando aqui são a terra queimada e o cerâmica. Agora aqui eu coloquei um pouco mais de amarelo pele, então você vai observando aonde eu estou aplicando a tinta para você aplicar também. Porque aqui a gente vai fazer vai ter uma luz bem marcada no cantinho do rosto dela, como se a luz estivesse atrás dela, entendeu? Então vai ter uma luz meio diferenciada, porque em geral a luz fica mais no meio, né? E aqui ela vai estar bem no cantinho mais marcada. Aqui eu vou colocar mais amarelo pele. E aí você vai fazendo a pele, você tem que fazer sem parar. Então, não vai atender portão, não vai ver se a panela tá queimando, não põe coisa para cozinhar, porque agora é o momento de você prestar atenção no que você tá fazendo, porque senão as cores vão secar e elas não vão interagir, elas não vão misturar. Aí você tem que fazer o processo de novo, então você vai gastar tinta, tá? Então, ó, a gente vai aplicando a cor aqui, eu tô passando o amarelo pele, passei o marrom e agora eu vou passando amarelo pele. E a gente tá fazendo a camada. Se caso o seu tecido sugou a tinta, aí você tem que pintar de novo, tá? Se caso o seu depois que secar ele ficar parecendo que tá falhado, talvez você vai ter que passar de novo, fazer todo esse processo de novo. Por isso que é importante fazer aquela camada de branco e deixar secar. Agora, ó, eu vou colocar um pouquinho de branco no pincel e vou com o pincel de ladinho. Vou passar aqui em volta do rosto dela, na parte do cantinho aqui, ó, como se eu fizesse um contorno com branco. Agora eu vou passar aqui na ponta do nariz também, do mesmo jeito que eu fiz no cantinho do rosto. Aqui talvez, se você tiver com medo, você pode usar até o pincel de contorno também para fazer essa parte e depois dar uma espalhadinha com o pincel mais grosso. O pincel que eu tô usando aqui, ele é próprio para pintura em tecido. Agora que eu tô dando uma espalhadinha, o número dele é 8. Mas aí você usa o pincel que você tem confiança. Se você já for uma pessoa que pinta tecido, você já sabe o pincel que você tem mais confiança. Você que está iniciando, não sabe qual é o pincel que eu estou usando, você pode assistir esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui eu estou explicando como é que compra o pincel certinho para pintura. E aí, gente, eu tô passando branco aqui, beirando a boca também. Essa parte branca eu tô passando porque, como eu já falei pra vocês, a gente passa um pouco pra saturar o papel. O pano, não é o papel. Aí eu tô passando por quê? Porque aqui eu esqueci de passar de começo. Então, eu tô passando pra ele já dar uma saturada nessa parte onde eu vou aplicar o branco. Agora, passando um pouco mais nos olhos e um pouco de branco aqui na orelha. Vou passar um pouco aqui na parte de baixo da bochecha. Você vê que é pouco branco, praticamente ele some, entendeu? Não é para passar um montão, é só um pouquinho. E a gente espalha. Presta bastante atenção para você fazer a luz e a sombra certinha, para ficar bem legal o seu desenho. Vai pausando o vídeo se for preciso. Agora eu vou pegar o pincel de contorno, vou passar aqui um pouco de... eu vou passar aqui um pouco de cerâmica, mas eu vou passar um pouco junto, misturado, o terra queimada, que é um tom de marrom bem escuro. Então, se você tiver só o marrom, ele serve. Então, você usa o marrom, entendeu? Agora aqui, ó, vou passar aqui uma manchinha e aqui, porque aqui eu tô vendo que é bem mais escuro. Passei. Agora eu vou pegar aquele pincel que tava mais grosso e vou dar uma espalhadinha. Então, amor, carinho, dedicação, pincel de ladinho, eu vou espalhando, ó. Você vai espalhar com cuidado, ó. Eu coloco aqui, vou espalhando, igual se você fosse tirar a manchinha. Caiu, você vai tirar a manchinha, entendeu? Imagina que você tá só tirando, bem suave, sem esfregar muito, só uma espalhadinha básica, ó. Agora aqui, ó, um pouquinho mais de sombra e aqui eu vou dar aquela espalhadinha. E aqui embaixo da boca, ó, passei um pouquinho. Aqui a parte de baixo do queixo. Se o pano seu estiver bem esticadinho, aí ele é mais fácil para pintar. Então, se você tiver um fundo de gaveta bem grande, que dê para sua camiseta ficar bem esticada, ajuda bastante e facilita muito na hora de pintar. Porque a camiseta, o tecido da camiseta, diferente do pano de prato, que a gente tem aula aqui de pano de prato, ela
ela é mais macia, entendeu? O tecido é mais macio. Aí ele começa a escorregar um pouco. Então, se você esticar bem, facilita bastante. Ó, aqui eu apliquei, fiz tipo como se fosse uma letra C com o tom de cerâmica. Então, se você tiver aí com o marrom, você põe bem pouquinho marrom para ficar só uma manchinha, tá? E aí eu vou espalhar um pouco aqui também, ó. E aí você vai observando aí do jeito que eu estou pintando. Aqui eu vou passar o cerâmica na orelha para fazer a profundidade da orelha aqui, ó. E a gente vai fazendo com amor, carinho e dedicação, pincel de lado, para facilitar. Agora aqui eu vou passar um pouco de terra queimada, que é a cor, mas pode ser o marrom. Ou mesmo vinho, nessa parte da boca. Aqui eu vou usar o pincel de contorno e vou fazer a sombra onde eu observo na imagem que eu estou tentando reproduzir aqui nessa camiseta. Então, eu estou tentando me basear para ficar bem parecido com o desenho que eu estou copiando, entendeu? Vai ficar bem parecido. Agora, eu estou usando vermelho vivo, aqui com o pincel de contorno, como se estivesse passando batom. Então, eu vou fazer um preenchimento em cima. Aí, aqui eu não vou aproveitar a cor da camiseta, porque a cor da boca da Ladybug é meia rosada. Então, do vermelho para o rosa, uma cor salmão. E tem aqui um sombreamento com essa cor que eu usei, o marrom, que é terra queimada, mas pode ser o marrom também. Agora eu tô usando rosa chá em cima, mais centralizado no meio, da onde eu passei. Eu passei tipo um contorno vermelho em volta e agora um rosa chá mais centralizado no meio. Você pode usar um outro pincel se você não quiser usar o pincel de contorno, um mais fino sem ser o de contorno, mas eu tô preferindo usar o de contorno, como eu já falei para vocês. A camiseta ela é muito mais macia do que o pano de prato, que a gente tem aulas aqui também, mas é mais fácil de pintar, né? Porque é um lugar muito pequeno, então eu tô optando aqui por usar o pincel de contorno. Agora eu tô passando vermelho de novo, fazendo como se fosse risquinhos em cima desse tom de rosa. Então eu tô fazendo risquinhos em curva, como se fosse praticamente na vertical, para lembrar a nossa boca mesmo, que a nossa boca tem linhas na vertical. Então, aqui, como tá em curva, fazer uma leve curvinha. Então, vou fazendo umas pinceladinhas. Depois, eu vou usar um outro pincel mais grosso que eu tava usando anteriormente para dar uma amenizada nessas cores. Mas depois, agora, eu vou colocar um pouquinho de branco, ó. Tem que prestar bastante atenção se você for fazer o desenho igual da camiseta, tá? Porque tem muitas fases aqui que são bem detalhadinhas para ficar bem bonita a sua camiseta. A pintura em tecido, ela é bem legal, ela é bem bacana, mas tem que ter amor, carinho e dedicação para fazer bem bonito. Ó, agora eu vou dar uma encostadinha como se tivesse machucado, encostar o pincel em cima dessa cor e vou dando umas leves batidinhas. Você vê que o marrom fica ali, o branco também está lá, o vermelho está lá, fica todas as cores. Aí elas vão interagir suavemente, entendeu? E aqui eu vou dar uma esfumaçadinha nessa parte onde eu passei o marrom, que é a terra queimada, a cor, viu? Só dei uma espalhadinha aqui na bochecha, para não ficar marcado. E agora a gente vai passar o azul celeste aqui, e vai fazer o risco dos dentes. Essa parte tem que ter bastante amor, carinho e dedicação. Dente é uma coisa difícil de fazer. E aqui o desenho da Ladybug, ele é meio realista. E agora aqui, ó, eu tô dando uma espalhadinha com o pincel mais grosso. E aí eu tô fazendo como se fosse um contorno na parte de cima com esse azul celeste, ó. Eu vou dando uma espalhadinha pro lado de cima, ó. Tá vendo? E vou puxando para baixo. A gente tá usando o cinza, mas o azul celeste, mas eu vou usar o cinza lunar também. Então, se você não tem, você pode usar o preto. Eu ainda vou passar o preto aqui, ó. Aqui eu tô passando cinza lunar. Fazendo a divisão dos dentes, eu vou passar o pincel de novo, espalhando essas cores. Gente, presta bastante atenção se for fazer, tá? E agora o preto, ó. Vou passar o preto aqui no cantinho da boca. Vou puxar um pouco lá de cima. Vou fazer desse outro lado. A gente vai espalhar depois com um pincel um pouco mais grosso, para não deixar marcado esse contorno. Agora eu puxo aqui pro lado de baixo, ó. Amor, carinho e dedicação, vai precisar bastante, viu? Pra gente fazer bem bonito. Olha só, você vai puxando aqui pro lado de baixo,
amor, carinho e dedicação. E agora eu vou dar uma espalhadinha. Eu tô usando um pincel sem ser o de contorno, um pouco mais fino. Aqui é o número 3, pincel para tecido. Não tá com dúvida sobre o pincel, você pode assistir aquele vídeo de indicação que eu falei anteriormente, que é os pincéis que você precisa para começar a pintar, tá? Ó, você vê que ali eu deixei passar um pouco a mais, então eu vou passar um pouquinho de branco, porque o dente ficou muito azul, então passei no branco e agora eu tô dando uma espalhadinha. Os dentes, eles não podem ficar brancos, eles vão ficar no tom de cinza meio azulado, entendeu? E agora, ó, eu vou dar uma espalhadinha com branco e deixar ele bem certinho, assim, com um contorno e com mais sombreamento pro lado de cima. Agora dei uma encostadinha no preto, com o pincel, fui com ele de ladinho e agora a gente vai fazer aquela espalhadinha. Amor, carinho e dedicação, gente. Tem que ter bastante carinho. Agora eu vou te falar uma coisa. É interessante pintura em camiseta porque assim, eu gastei uns 10 reais com essa camiseta. Ela não tem desenho. E aí eu posso vender ela desde os 20 reais ou até 50 ou mais, dependendo do lugar onde eu estou. Até os 50 reais é um preço muito bom, porque o desenho é bem grande. Então, é um desenho bem grande para você vender uma camiseta dessa, que foi feita à mão. Leva tempo para pintar. O vídeo sempre fica um pouco mais curto, mas é bem assim, leva um tempinho, viu, gente? Não vai ser de uma hora para outra, entendeu? Eu dou uma acelerada porque senão o vídeo fica muito longo. Mas é assim, você pinta, é uma terapia, né? Você relaxa. E aí você vai, conforme você for fazendo, melhor você vai ficando, porque você vai observando. E é legal, porque aí você consegue fazer um degradê bem bacana com as cores. Agora eu tô com pincel de contorno, tô passando tinta branca pro lado de baixo do lábio dela. Olha aí como é que ficou os dentes, eles ficaram bem bacanas, tá vendo? É questão de ter carinho, gente. Agora, gente, a gente vai fazer os olhos. Aqui pro lado de cima dos olhos, eu vou passar, o branco já tá seco, eu vou passar um pouco de cinza lunar. Se você não tem cinza, você pode usar o próprio preto. Aí você encosta o pincel no preto e depois encosta no branco. E depois você passa aqui pro lado de cima dessa parte branca. E a gente vai passar só a sujeirinha na parte de baixo. Isso vai deixar o olhar dela parecendo bem realista, igual a gente fez a boca. Você percebe que a boca ficou com um brilho muito legal. Agora aqui para a parte de cima dos olhos, eu estou usando azul cobalto. Eu estou usando pincel de contorno, porque eu vou fazer em linhas também, puxando para dentro, para lembrar a íris. Porque o desenho da Ladybug, ele é meio realista. Porque tanto a luz e sombra, ele puxa para o lado realista, porque ela é desenho tipo, como é que fala? Virtual, né? Um desenho virtual. Então, eles tentam fazer a luz e sombra mais perfeita para lembrar um personagem real. Então, nariz, boca, tudo com um degradê bem bonito para parecer o real. Então, um desenho mais complicado para quem está iniciando no desenho, mas se você quiser também ter a opção, que ontem a gente teve aula aqui no nosso canal, eu ensinando a fazer a Ladybug. Você pode fazer ela com contorno todo preto também, vai ficar muito bacana também se você fizer com contorno todo preto e você preencher somente as cores, como se você estivesse na escola preenchendo aquele desenho de colorir que às vezes a professora passava para nós quando a gente era pequeno. Ou se você ainda é pequeno, você pode fazer desse jeito também, em vez de você tentar fazer no estilo realista. Você vai pintar, você faz o contorno todo de preto e faz as cores de acordo com a cor do personagem, né? Aqui eu tô passando branco. Passei o azul preenchendo, o azul celeste, e agora eu tô passando o branco, puxando para fora, ó. Eu encosto o branco, dou umas pinceladas e vou puxando para fora. Isso vai formando linhazinhas e isso dá mais efeito de íris, vai ficar mais bonito ainda. Então, amor, carinho e dedicação, você percebe que o lado de cima ficou mais escuro, o lado de baixo mais claro e ainda tem a luz branca, que é a parte do reflexo dos olhos. Agora aqui eu tô com o pincel um pouco mais grosso para fazer um preenchimento mais rápido dessa parte preta. E aí eu vou passar o preto aqui dentro e no outro também vou passar o preto. Agora eu vou pegar um pincel preto com um pincel que não é o de contorno, um pouco mais fino para facilitar a vida. Vou fazer um contorno pro lado de cima direitinho aqui do olho e vou fazer esse contorno em volta praticamente do olho todo. Eu vou pegar e aí eu vou fazer esse contorno em volta dos dois olhos. Aqui pro lado de cima, ó. Eu encosto o pincel, vou fazer o contorno aqui em volta dessa parte também. E agora eu tô usando pincel de contorno
e vou fazer umas linhas puxando para dentro, ó. Eu vou fazer como se estivesse fazendo risquinhos para dentro, mais voltados para o lado de cima. E aí você vai fazendo esses risquinhos para dentro. Ó, vou puxando aqui de baixo alguns, não muitos, mas pro lado de cima bastante. E vou fazer isso no outro olho também. Agora eu vou pegar o pincel e vou fazer essas linhazinhas puxando para dentro. E agora eu vou passar o pincel, vou fazer essa bolinha de branco aqui que simboliza a luz do olhar. Então, eu vou marcar mais essas bolinhas, ó. Aí, eu vou fazer elas ficarem bem redondinhas, bem bonitinhas, nos dois olhos. Só que aqui nesse olho eu percebi que eu fiz um erro. Essa parte que eu fiz a luz aí, era mais para baixo um pouquinho. E aí, eu vou passar o brilho aqui no lugar certo. E essa que tá aí de branco, eu vou pintar de preto, que eu fiz errado. Essa luz aí tá no lugar errado, tá? Terminei de fazer o contorno em volta do olho, preenchi aonde eu errei, passei a tinta branca. E agora eu vou fazer com o pincel de contorno, como se fosse uma curva pro lado de cima, e vou puxar os cílios. Lembrando que aqui se você tiver com uma camiseta que for branca, aí você pode usar a cor vermelha para preencher a parte vermelha. Mas se você tiver com uma camiseta igual a minha, você pode fazer desse jeito, deixar o vermelho sendo a cor da camiseta. Assim você também poupa tinta, né? Mas você pode fazer o preenchimento todo de vermelho. Aqui eu tô passando o vermelho vivo, você observa que fica mais forte o vermelho vivo, porque ele é um tom mais claro que a camiseta. O tom da camiseta é o vermelho um pouco mais escuro. Aqui eu tô usando ele para fazer como se fosse a luz. E aí eu vou passar em alguns lugares, depois a gente vai passar também um pouco de marrom, tá? Aqui eu tô passando pro lado de cima, aqui embaixo dos olhos. E vai observando aí, se você estiver fazendo essa aula, vai observando onde você precisa passar a cor certinha para você poder passar. Esse desenho vai estar na descrição do vídeo. Você pode pintar numa toalha, você pode pintar aonde você quiser, até mesmo na parede. Então, você vai fazendo de acordo com o que eu estou explicando aqui para você fazer a sua pintura ficar bem bacana. Agora, eu estou usando o terra queimada aqui na beirada, em cima dos olhos. E aí, eu vou passando aqui, ó, do lado do nariz. E eu tô passando um vinho agora, tô passando um vinho. Você pode usar marrom no lugar desse vinho. Aqui na beirada dos olhos, aqui pro lado de cima. E aí eu passo e espalho. E a gente vai fazer isso também parecido com quando a gente chegar no corpo. Vai ser alguns lugares vão ter sombra, vai ser bem simples. E aqui eu vou fazer o preenchimento das bolinhas. Aí eu só vou preencher de preto. Depois que eu preencher de preto, vou fazendo no formato do desenho direitinho. A gente vai começar a fazer o cabelo. Aí o cabelo eu tô puxando aqui, ó, com o pincel de lado e passando a tinta com o pincel de lado, tinta preta. Aí eu vou fazer tipo um contorno em volta dessa parte do cabelo todinho. Depois que eu fiz esse puxadinho, ó, de cima da cabeça eu puxei para baixo e da franja para cima. Agora eu tô usando um azul cobalto em cima desse preto e vou fazer o mesmo movimento. Aí agora, ó, preenchi, fiz o mesmo movimento. De cima para baixo, de baixo para cima. Aí depois aqui no meio eu estou deixando vazio, que a gente vai passar um pouco de branco e a gente vai passar também um pouco de azul celeste. Aí eu vou passar o branco, ó, fazendo umas pinceladas e depois eu vou passar o azul celeste. Eu tô com o pincel sujo. Aí você vai passar essa cor e depois você vai espalhar no movimento de vai e vem. E você vai fazer como se fosse formato de parênteses, ó. Você vai puxando para cima dessa cor. Agora, com um pedaço de tule, eu vou passar tinta branca no tule e vou dar uma encostadinha em alguns lugares para fazer o brilho, ó. Eu encosto com o dedinho e aí eu vou fazendo o brilho desse jeito, para lembrar como é que é o uniforme da Ladybug, que tem tipo como se fosse uma estrutura de umas marquinhas, né? Como se fosse a malha do tecido, né? Então, você faz isso para dar essa ilusão do uniforme dela.
Agora aqui na parte do corpo, ó, eu pintei embaixo do pescoço só de preto e fiz um contorno em volta do corpo aqui. Eu só tô fazendo praticamente o ombro dela, entendeu? E aqui eu vou passar só o terra queimada, então eu passei só um pouquinho, uma sujeirinha no meu pincel. E agora eu tô com uma sujeirinha no pincel de branco também. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o marrom, vou fazer aqui em volta pro ombro, ó, só um brilhozinho aqui, uma luzinha. É pouquinho branco, gente, põe pouquinha cor branca, não é para pôr um montão, tá? É só um pouquinho. Agora eu já vou começar preenchendo as bolinhas do uniforme em alguns lugares aqui que tem as bolinhas, e aí eu vou pintando somente de preto. A gente vai fazer essas bolinhas e depois a gente vai fazer o processo que a gente fez com a máscara, encostar a tinta branca no tule e dar uma carimbada aqui em cima do pano. É bem simples em alguns lugares, o mais difícil é somente o rosto, o corpo. A gente vai aproveitar o próprio tecido para ser a cor. Agora eu vou pegar o tule, vou passar a tinta branca e aí depois vocês vão observando aonde eu apliquei essa tinta branca, ó. E agora eu vou dar aquela encostada. Aqui tem brilho em cima do ombro dela, então vou passar aqui, ó. E aí eu vou fazer mais vezes aqui até ficar na quantidade que eu acho que vai ficar bom, parecido com o desenho que eu estou me baseando, tá? Então, eu vou fazendo esse movimento aqui e preenchendo desse jeito. Aí, gente, eu fiz ali a parte branca, que ele ficou mais arredondado, em cima do ombro descendo um pouquinho, e eu decidi pôr o nome aqui dos Miraculous. Eu não tinha colocado no nosso risco, mas eu vou colocar. Aí no risco do nome Miraculous, o nome tá escrito de branco, vai ter um contorno preto em volta, e aonde tem o desenho parecendo o ioiô dela, você deixa a cor da camiseta e faz as bolinhas de preto. É bem simples. Agora, em volta daqui da camiseta, eu decidi colocar umas bolinhas de preto. Então, eu vou colocar umas bolinhas de preto em alguns lugares para deixar mais bonito. Aí é opcional, você faz se você quiser. Se você achar que não deve colocar, aí você não coloca, tá? Mas eu vou colocar que eu acho que vai ficar mais bonito a camiseta. Aí é a nossa camiseta da Ladybug. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula aí. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar.